Olá, queridos alunos da Faculdade SCOM, do curso de Psicologia. Sou o professor Carlos Soares, psicólogo e professor da disciplina Psicopatologia 2. E estamos na unidade de número 3 e nessa unidade nós iremos falar sobre os níveis dinâmicos, descritivo e fenomenológico dos sintomas psicopatológicos. Então, os sintomas psicopatológicos que caracterizam uma vasta gama de transtornos mentais, os quais nós citamos vários deles na unidade 2, na unidade anterior, eles podem ser entendidos sob diferentes perspectivas teóricas e metodológicas. Para uma compreensão abrangente e precisa desses sintomas, é essencial analisar 3 níveis de abordagem. Veja bem, o descritivo, o fenomenológico e o dinâmico. Cada um desses níveis oferece um olhar distinto sobre a experiência da pessoa e sobre as manifestações psicopatológicas. Ele permite uma visão integrada tanto dos aspectos subjetivos quanto dos processos subjacentes que influenciam o comportamento. Então, nesta aula, nós temos como objetivo apresentar, explorar esses 3 níveis, discutindo suas características, suas inter-relações e sua importância na prática clínica e na compreensão dos transtornos mentais. Vamos lá. Nível 1, o nível descritivo dos sintomas psicopatológicos. O nível descritivo refere-se à identificação objetiva e à categorização dos sintomas apresentados pelo paciente. Então, esse enfoque está amplamente presente em manuais diagnósticos como o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, e também o CID-11, que é a Classificação Internacional de Doenças. Então, dentro dessa abordagem descritiva, a principal característica é a observação direta dos sintomas, sem a preocupação inicial com as suas causas subjacentes ou com a experiência subjetiva do paciente. Então, ela permite que os profissionais de saúde mental tenham uma padronização no diagnóstico, facilitando a comunicação entre diferentes profissionais e a comparação entre estudos de pesquisa. Então, essa abordagem também possui algumas limitações. A padronização pode reduzir a complexidade e a individualidade desses sintomas, promovendo uma visão mais reducionista, vamos dizer assim, da psicopatologia. Então, esta crítica é levantada por teóricos que defendem abordagens mais centradas na experiência subjetiva e também nos processos dinâmicos do inconsciente. Um exemplo disso seria assim: um paciente com depressão no nível descritivo, ele poderia ser avaliado com base em critérios como humor deprimido, perda de interesse nas atividades diárias, alterações no apetite, no sono, sentimentos de inutilidade, sentimentos de culpa, pensamentos suicidas. Então, esses sintomas são descritivos objetivamente com base em manifestações observáveis e relatadas pelo paciente. Entende? O nível fenomenológico dos sintomas psicopatológicos. A fenomenologia é uma abordagem que se concentra na experiência subjetiva da pessoa. Ela é derivada da filosofia de Edmund Husserl e é influenciada pelo trabalho de Karl Jaspers na psicopatologia. A fenomenologia, ela busca compreender como os fenômenos psicopatológicos se apresentam na consciência da pessoa. Então, aqui, o foco é como a pessoa vivencia seus sintomas, seus estados emocionais, suas percepções e também seus pensamentos. No nível fenomenológico, a subjetividade do paciente ela é fundamental. Os sintomas não são apenas descritivos, objetivamente, mas interpretados em termos de como são experimentados pela pessoa. A questão central é
para o paciente sentir ou vivenciar determinadas experiências como tristeza, ansiedade, paranoia ou alucinações. Um exemplo desta abordagem é um paciente que sofre de esquizofrenia pode descrever suas alucinações auditivas como vozes que não vêm de fora, mas de dentro da cabeça. No nível fenomenológico, a ênfase está em compreender essa vivência interna e como ela influencia as relações do sujeito com o mundo. Então, essa abordagem fenomenológica, ela enriquece a compreensão dos sintomas psicopatológicos, entende? Pois ela permite que o clínico entre no mundo subjetivo do paciente, promovendo uma escuta ativa e empática. Agora, a sua subjetividade também apresenta desafios como a dificuldade de se estabelecer critérios objetivos de avaliação. E é importante se fazer essa análise desses três níveis. O terceiro nível, que é o nível dinâmico dos sintomas psicopatológicos, e esse nível dinâmico ele está associado às abordagens psicanalíticas e psicodinâmicas que investigam os processos inconscientes subjacentes aos sintomas observáveis, como nós citamos nos outros dois níveis. Diferente do nível descritivo, que se preocupa com a manifestação superficial dos sintomas, e também do nível fenomenológico, que examina a experiência subjetiva, o nível dinâmico busca entender os conflitos internos, os mecanismos de defesa e as interações entre diferentes camadas da psique. Esse enfoque ele se baseia na ideia de que os sintomas psicopatológicos são expressões de conflitos psicopatológicos mais profundos, frequentemente enraizados nas primeiras experiências de vida da pessoa. Então, esses conflitos podem ser inconscientes e manifestar-se indiretamente através de comportamentos ou pensamentos sintomáticos. Então, os teóricos dinâmicos como Freud, Carl Jung, Jacques Lacan, entre outros, eles enfatizam o papel das pulsões, dos desejos reprimidos e das dinâmicas intrapsíquicas. A psicanálise, por exemplo, sugere que os sintomas são resultado de processos de repressão, onde certos conteúdos psíquicos inaceitáveis são banidos da consciência, mas encontram formas de retorno através de manifestações sintomáticas. Vou te dar aqui um exemplo disso. Em um caso de ansiedade, o nível dinâmico poderia investigar os fatores inconscientes que estão por trás da manifestação do sintoma. Então, um paciente pode estar experimentando ansiedade devido a um conflito não resolvido em relação a uma figura parental ou um desejo inconsciente que entra em choque com suas normas morais conscientes. Existe a comparação e a integração dos níveis, embora esses três níveis abordados, tanto descritivo, fenomenológico e dinâmico, se diferenciem em suas metodologias e focos de análise, é importante notar que eles são mutuamente eles não são, na verdade, mutuamente excludentes, né? Pelo contrário, uma abordagem integrada pode oferecer uma compreensão mais rica e completa dos sintomas psicopatológicos. Para a gente completar a complementariedade, né, o nível descritivo ele fornece uma base objetiva e padronizada para identificar os sintomas, mas pode se beneficiar do nível fenomenológico ao dar voz à subjetividade do paciente e ao nível dinâmico. Por sua vez, permite que se explorem as causas mais profundas e inconscientes desses sintomas, completando as observações objetivas e também subjetivas. Isso tem uma aplicabilidade clínica importante, né? Na prática clínica, essas abordagens elas podem ser utilizadas de forma sinérgica. Por exemplo, a avaliação inicial de um paciente pode começar com uma abordagem descritiva, seguida de uma intervenção fenomenológica, para compreender melhor sua experiência interna e, em seguida, uma análise dinâmica pode ser realizada para abordar os conflitos inconscientes que sustentam esses sintomas. Como em todas as abordagens existem as limitações e críticas, cada abordagem tem seus limites.
A descritiva pode ser criticada por sua superficialidade, a fenomenológica pela falta de critérios objetivos e a dinâmica pela complexidade e a subjetividade de suas hipóteses. Então, todas essas limitações podem ser mitigadas quando se adota, né, uma visão integrada que permite que as diferenças, né, as diferentes perspectivas se complementem. Então, nesta unidade 3, nós vimos aí os níveis, né, de abordagens descritivo, fenomenológico, né, difícil de falar, e dinâmico dos sintomas psicopatológicos, né, e que essas abordagens elas oferecem lentes distintas para compreender as manifestações mentais. Então, bons estudos, investigue, estude, pesquise e até a próxima unidade.